Existe uma frase que já se tornou praticamente um dito popular que diz assim: nós só damos valor quando perdemos. E esta frase, na verdade, depois de algumas pesquisas, olhando algumas fontes, não consegui descobrir quem foi o autor dessa frase, Quem foi a primeira pessoa, o primeiro pensador que lançou essa frase. Mas essa frase tem um fundo de verdade. Nós só damos valor quando perdemos. Isso pode estar relacionado a coisas, a bens materiais, bens móveis, bens imóveis, pessoas. E eu gostaria assim de trazer uma reflexão hoje sobre pessoas. Nós só damos valor quando perdemos. É uma verdade? Não é uma verdade? Quando nós paramos para pensar sobre isso, nós temos alguns motivos do porquê às vezes nós não damos a atenção necessária para as pessoas que nos rodeiam, principalmente para as pessoas que a gente ama. Às vezes por conta da correria, por conta do trabalho, por conta de escola, de ativismo, os nossos afazeres, as nossas preocupações, e acabamos nos envolvendo em uma rotina diária e nos esquecemos de dar atenção para aquelas pessoas que amamos. Por conta da correria, por conta das preocupações. Às vezes também pode acontecer uma desavença, uma discussão, feridas, traumas, ressentimentos, e acabamos nos afastando, às vezes até por problemas banais, problemas pequenos. E aí, aqui eu não quero estar julgando, porque talvez o problema, talvez o problema que é pequeno para mim pode ser grande para você. Talvez o problema que é pequeno para você pode ser grande para mim. Mas enfim, por conta desses problemas, dessas desavenças, dessas discussões, pequenas ou grandes, acabamos nos afastando das pessoas que amamos, das pessoas que valorizamos. E quando eu estava pensando sobre isso, eu gosto muito de refletir em fatos que são narrados na Bíblia. Eu gosto de pensar em histórias que são narradas na Bíblia. E veio à mente um fato interessante que aconteceu com o rei Davi, um rei muito conhecido. O rei Davi tinha todo o poder, tinha todo o status, tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha bens, tinha o respeito, tinha a honra, chegou a ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. E Davi teve um filho chamado Absalão. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E os dois eram filhos legítimos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que eles tinham um irmão chamado Aminon. E Aminon era filho de Davi, mas com outra mulher. A mãe de Aminon não era mãe de Absalão e de Tamar. E em uma determinada feita, Aminon estuprou Tamar. Isso deixou Absalão, que era irmão de Tamar, muito enfurecido, muito irado. E essa notícia chegou aos ouvidos do rei Davi, e Davi ele não tomou um posicionamento enérgico, ele não tomou uma atitude firme de chamar Aminon, exortar ali, e isso deixou Absalão mais irado ainda. E passou um tempo, Absalão ele planejou ali, teve uma estratégia, chamou os filhos do rei, os irmãos e meio-irmãos ali para um determinado evento, e ali ele se levantou junto com alguns amigos seus e matou Aminon. E por medo
da reação de Davi, ele fugiu, foi para outra cidade chamada Gessur. Ele ficou 3 anos nessa cidade. Depois de 3 anos, Davi resolveu chamá-lo de volta. Mas Davi fala assim, ele vai vir, mas eu não quero ver a face dele e nem ele verá a minha face. E ele ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Um pouco mais para frente, Absalão novamente se ira, se enfurece, se rebela e ele toma o reinado de Davi. Acontece então uma batalha entre os soldados de Davi com os soldados de Absalão. Os soldados de Davi prevalecem e um deles mata Absalão. Após ele ter matado Absalão, essa notícia chega ao rei. Isso está narrado lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13 ali. E ali no capítulo 18, um dos soldados de Davi mata Absalão. E no 18:33, quando a notícia chega a Davi, a Bíblia fala que o rei chorou. Ele andava pelo palácio para lá e para cá chorando. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. No capítulo 19, verso 4, fala que ele cobriu o seu rosto, chorou e ficava falando, meu filho Absalão, Absalão. Veja só o que nós aprendemos aqui. O rei teve toda a oportunidade de conviver com seu filho. O rei tinha poder, tinha dinheiro, tinha fama, era reconhecido não só em Jerusalém, mas aos arredores pelos outros reinos. Tinha tudo, mas não teve a presença do filho. E quando o filho morreu, ele chorou. Só damos valor quando perdemos. O rei Davi chorou e aí ele foi valorizar o filho. Mas veja só, durante 5 anos ele teve a oportunidade de ter a presença de Absalão, de visitar Absalão, de trazer Absalão de volta, talvez exortá-lo, talvez corrigi-lo, talvez penalizá-lo pela morte do irmão, talvez brigar com ele. Mas ele preferiu ficar distante. 3 anos em Gessur, depois 2 anos na própria cidade. Absalão não poderia entrar no palácio e ver a face do rei. Mas quando Absalão morre, o rei chora. Quando Absalão morre, Davi valoriza o filho que tinha, mas agora já era tarde. Eu gostaria de trazer para nós. Quem são as pessoas que você ama? E que você poderia estar perto? Mas por conta da correria, por conta dos afazeres, você não tem dado a atenção necessária. Quem são as pessoas da sua família? Pai, mãe. Talvez alguns estejam tendo algumas necessidades. Talvez alguns estejam com problemas. Mas por você não estar perto, você não sabe dos problemas. Quem são as pessoas que você não tem dado a atenção necessária? Filhos, irmãos, amigos. Quem são essas pessoas? Que hoje você tem a oportunidade, você tem a chance, mas você não dá atenção. Como eu disse, talvez por conta dos afazeres. Às vezes também por conta de alguma desavença que teve, alguma discussão, e ficou resquício ali de alguma ferida, de algum trauma. E você se afastou. Nós nos afastamos. Será que quando nós despertarmos para dar atenção, para termos essas pessoas perto, será que não será tarde demais? Será que você já não vai ter perdido essas pessoas? Reflita sobre isso. Davi teve tempo para ter o filho perto, para ter a atenção do filho e para dar atenção para o filho. Mas por conta da correria, ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha um reino. Mas ele não dava atenção para o filho. E quando o filho morreu, caiu a ficha dele. Será que nós vamos esperar as pessoas falecerem, morrerem, para aí então a gente entender que elas têm valor para nós? Como eu disse, talvez
por alguma desavença, alguma discussão e nós nos afastamos. Será que não é o momento de liberarmos perdão? Será que não é o momento de pedirmos perdão e nos aproximarmos das pessoas que amamos? Será que não é o momento de você visitar o seu pai e a sua mãe que há tanto tempo você não vê? Os seus filhos que há tanto tempo você não vê? E sob o argumento de que não tem tempo, de que tem muito trabalho, você acaba protelando isso. Mas será que esse protelar em algum momento não vai levar você à impossibilidade de ter essas pessoas perto por ter perdido? Só valorizamos quando perdemos. Essa meia-verdade, ela pode ser quebrada na sua vida. Você pode quebrar isso hoje. Não deixe isso se perpetuar na sua vida. Dê valor, dê atenção, procure as pessoas que você ama. Procure estar perto. Procure dar um abraço, um beijo. Procure demonstrar amor enquanto você pode. Enquanto você tem... você respira, você tem o ar para respirar hoje, então ainda dá tempo. Ainda você tem a chance, você tem a oportunidade de ter as pessoas que você ama perto de você. Vença o seu orgulho, vença a sua arrogância. Vença, libere perdão. Procure estar perto. Procure as pessoas que você ama, porque amanhã pode ser tarde demais. Reflita sobre isso. Valorize as pessoas que você ama. Procure estar perto. Busque-as, abrace-as, beije-as, valorize-as. Isso vai fazer bem para elas e principalmente para você. Pense sobre isso. Davi podia ter o seu filho perto, mas só valorizou quando ele estava morto. Um abraço e até a próxima.